Opinião em debate. Oferecimento. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. A Credjur trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Muito boa noite, telespectadores. O tema desta noite é de suma importância para todos os goianos, para os brasileiros, de um modo geral. Tecnologia, como e por que ela pode mudar a sua vida? Para analisar e discutir esse importantíssimo assunto, estão em nossos estúdios os seguintes profissionais. O Reili Rangel, ele é empresário, presidente do Instituto de Inovação Gintec. O professor Marcos das Neves, que é professor, e hoje ele é empresário e também um professor dativo. Posso falar esse nome? Dativo? Você pode. Oferece aulas de forma... Explica o que é dativo, de forma voluntária. Voluntária. Pronto, isso, gostou da palavra? No Colégio Estadual Jardim América. Jardim América. Eu acho essa denominação, o que você faz, de suma importância, até mais do que falar que uma pessoa é doutor. E o doutor Fernando Haas Nader, que é da Interschool Brasil, ele também é médico pediatra dos bons. Bom, eu convidei de propósito dois educadores, duas pessoas que são da área de educação, que estão aí até com trilha sonora, que a nossa querida Índia Poti propôs uma trilha sonora para falar dos educadores aqui. Faz parte do programa gravado ao vivo aqui, é assim mesmo. Porque eu entendo que pela educação e pela tecnologia é que nós vamos fazer uma grande diferença que pode mudar nossas vidas. Mas começo aqui com o Reili Rangel. Reili Rangel, bom, hoje, definitivamente, a área tecnológica está se aliando também, e principalmente, a um viés de humanismo também. Não é só uma coisa de robotização, uma coisa mecânica, né? O que você acha que depois nós vamos falar isso em maior profundidade, o que você acha que a tecnologia faz e pode fazer para mudar a nossa vida? O que está sendo feito, em linhas gerais? Primeiramente, boa noite aos telespectadores, boa noite ao Fernando, ao Tucano e a você, Rosenval. A tecnologia ela tem melhorado o dia a dia das pessoas, facilitado, né, bastante. Eu acredito muito, por exemplo, quando você acorda, você quer ver alguma notícia, você não precisa ir à banca de jornal, você não precisa ligar a televisão às vezes, você tem ali na palma da sua mão um smartphone, você tem acesso às informações. Se você quer fazer uma transação bancária, você faz ali mesmo, antes mesmo de levantar. Você quer comunicar com seus amigos, com os profissionais, quer dizer, você tem essa facilidade toda que a tecnologia tem proporcionado isso a todos nós. Uhum. Agora, professor Marcos das Neves, que é ex-secretário de Educação do Estado de Goiás, foi o criador, até um tempo atrás, foi o diretor-geral de um colégio proeminente em Goiás. O que o professor vê como a grande pegada de tecnologia para o ensino, por exemplo? Olha, o ensino, ele realmente ele vai se somar à tecnologia na medida que eu acredito que a inteligência artificial vai trazer de uma forma muito forte a educação via internet, via vídeo. Né? De modo que eu acredito que o futuro da educação seria o aluno ter as aulas teóricas em casa, como tarefa para casa, e ir para a escola para praticar o que ele viu na teoria e praticar convivendo com os outros alunos, quer dizer, desenvolvendo a inteligência inter e intrapessoal, trabalhando em projetos que têm começo, meio e fim, desenvolvendo habilidades como resiliência, como autocrítica, enfim, todas as habilidades e competências socioemocionais fundamentais para se virar no mercado de trabalho do futuro. Perfeitamente. Vamos falar com mais detalhes do que o professor falou, que é muito importante. Agora, doutor Fernando Haas, né, o senhor que é da Interschool Brasil, que até um certo tempo atrás era Escola Internacional, agora é Interschool Brasil, e foi pioneiro na introdução de várias qualificações importantíssimas aos alunos do ensino fundamental. Isso é muito importante, porque eu considero o ensino fundamental a base de tudo. A Interschool foi a primeira a introduzir robótica, por exemplo,
em Goiás. Quer dizer, a robótica é uma área da tecnologia. O que mais que o professor... Na verdade, boa noite a todos. Nós somos pioneiros no laboratório de informática. Né? Quando o computador foi lançado a preço de carro, nós compramos 4 computadores que foram 4 carros para serem pagos em 4 anos, que, nossa, foi um custo. E depois, mais à frente, a questão da robótica, outras escolas entraram juntas no mercado, né? Mas quem puxou essa corda aí do laboratório de tecnologia fomos nós. Hoje, o que o Marcos falou aqui é extremamente pertinente, né? O que ele falou também, mas a primeira preocupação que a gente tem que ter é com essa dependência que se cria, às vezes, com o equipamento eletrônico. A tecnologia veio, não pode ser descartada, faz parte do futuro. As previsões que existem para daqui 20 anos, diz que nós não reconheceremos o mundo daqui 20 anos, né? Como é que vai estar o mundo, mas se nós não cuidarmos primeiro das dependências, né, dos vícios, porque hoje em dia você vê as crianças, tem crianças que não conseguem ficar sem um laptop, sem um iPad, um iPhone, um aparelho celular. Então a preocupação maior é formar bem esses meninos, formar bem essa comunidade, né, educacional, para que essa tecnologia traga ganhos e não perdas, prejuízos. Né? Você vê a questão das dependências, você vê a questão de até casos de suicídio via jogos que são lançados no mercado. Então são crianças fragilizadas, são crianças... A família, a eletrônica hoje, a tecnologia é um bom recurso para você deixar o pai ter o tempo para trabalho, a mãe ter o tempo para trabalho, e às vezes você deixa o tempo de conviver com o seu filho. Então tem que tomar alguns cuidados para que a gente não corra com os riscos que podem vir embutidos aí, escondidos junto com a tecnologia. É complexo o tema. Complexo. O Riley Rangel, o Dr. Fernando Rassi falou aí, o Tucano também, de certas acomodações e equações. Eu me lembro perfeitamente que eu fui lá em Detroit, lá no Cobo Hall, que era um lugar de palestrantes, décadas atrás, e um palestrante, naquela época, quando a Kodak, era assim, a Kodak era o seguinte, você podia não ter um Banco do Brasil, não ter um Bradesco, não ter Correio, mas um quiosque da Kodak, cada município praticamente do mundo tinha um lugar da Kodak, ou para vender filme, ou para revelar. Kodak era uma empresa bilionária. E esse cidadão, àquela época, fez uma palestra e disse o seguinte: olha, algumas empresas correm muito risco de extinção, vão à falência. Entre elas, eu cito a Kodak, eu cito os Correios Americanos e eu cito os bancos, que vão desaparecer muito proximamente, em poucas décadas. Nós saímos da coisa e falou, ai meu Deus, teve um rapaz que falou para mim, a gente fica vendo esses sonháticos da palestra e a gente fica pensando que os caras vivem no mundo da lua. Aliás, quem vivia no mundo da lua eram nós que estávamos assistindo a palestra e não acreditamos nele. E eu fiquei pensando, na verdade, ele teceu suas considerações naquela época. Então, o que estamos vendo hoje? A Kodak desapareceu, os bancos estão prestes a desaparecer e os Correios também. Olha aí, eu tenho falado disso há muito tempo. Agora, veja bem, essa antivisão dessa pessoa, que era pessoa muito informada na tecnologia, porque ele já sabia da tecnologia, queria destruir fadadamente iria destruir a revelação de fotografia. Bom, eu pergunto, o que poderá ser o professor Tucano disse que falou que o mundo será totalmente diferente desse, né? O que nós podemos prever? É possível prever alguma coisa? Olha, além dessas que eu citei, né? Sim, por exemplo, as empresas elas precisam ficar muito atentas, as empresas e os profissionais, com relação aos empregos também, né? A questão da inteligência artificial, a tecnologia está reduzindo postos de trabalho. Isso aí, se a gente for remontar e ir atrás aí no passado, na época que não existia carro, quando chegou o carro, nós estamos perdendo as pessoas que comandam as carruagens e tudo mais. Quer dizer, hoje nós estamos aí na situação de motoristas, daqui a pouco são desnecessários, telefonistas. Tem um grande debate hoje no Brasil em termos de as profissões que deixarão de existir, por exemplo, a nível de contadores, né, até mesmo reduzir muito a questão de advogados, tudo através da inteligência artificial. E, por exemplo, quando você citou a Kodak foi a primeira que criou a máquina digital, mas ela, com medo que aquilo fosse tirar o mercado dela,
ela não deu atenção devida. Então é onde eu digo, tanto as empresas quanto os profissionais devem ficar muito atentos às movimentações do que está ocorrendo no mercado. Os profissionais, que eles procurem cada vez mais se especializarem, buscarem algumas alternativas, porque é fato, olha, nós nos 2 próximos anos, nós teremos 3 milhões de desempregados ligados a essas áreas que eu falei, seja de telefonistas, de recepcionistas, na área contábil, quer dizer, é um número muito grande. Então, o que precisa? Precisamos de nos adequar. As pessoas precisam estar preparadas para as mudanças e não ficarem aguardando elas chegarem e daqui a pouco verem seus postos tomados pela tecnologia. Bom, professor Tucano, certas pesquisas são muito interessantes. Por exemplo, nós fizemos uma pesquisa, a Pax Clínica fica ao lado do Real Privé. Exatamente. Mas nós fizemos uma pesquisa e chegamos à conclusão que 99% dos homens não sabem onde é o Real Privé. O senhor sabe onde é o Real Privé? Não, não sei. E 80% das mulheres também não. Então, ficou assim, era uma referência muito interessante, mas segundo as nossas pesquisas, ninguém sabe onde é esse lugar. É por isso, amigo Rosenval, que eu não acredito em pesquisa. Não? Por essas e outras razões. Pesquisas são muito interessantes, né? Você veja bem o que é a natureza da pesquisa. Pesquisa depende muito da amostra também. Da amostra, né? A amostra que vale essa muito. Coisa é toda complicada. Bom, professor Tucano, aqui por que nós atrelamos a possibilidade ampla de avanços na sociedade unindo tecnologia e ensino? Porque se não tiver quem ensina a tecnologia não será aprendida. Não adianta as máquinas serem inteligentes e as pessoas serem burras. Então, bom, na área de ensino fundamental, me parece que o Dr. Fernando Haas-Nader, ele tocou num ponto crucial, quer dizer, até que ponto a tecnologia em excesso pode travar ao invés de fazer progredir o ser humano no aspecto do ensino fundamental. Rosenval, tudo em excesso faz mal. Até a água em excesso faz mal. Você vê o tanto de gente que morre afogada. Né? Então, tudo em excesso, comida em excesso, bebida em excesso, jogo em excesso, tem que ter tempo para tudo. Então, é óbvio que a tecnologia é extremamente atraente para a criança, para o adolescente. Nós, quando éramos crianças, tínhamos brinquedos físicos, né, que você tinha que se contentar com aquilo ali que você tinha na mão, na hora. Hoje, a criança, ele cansou de uma coisa, ele passa para outra, ele vai em outra, quer dizer, as possibilidades são infinitas e isso é muito mais atrativo do que ler um livro ou assistir uma aula. Né? Agora, obviamente que cabe às escolas e aos pais dar uma educação no sentido de que essa criança tem que ver o que ela perde ao não se qualificar. Né? E você falou do fundamental, eu vou até mais abaixo, Rosenval, né? O maternal e o fundamental 1, ali dos 4 aos 7 anos de idade, que é o período onde o cérebro está mais plástico, mais moldável, onde não para que você ensine, por exemplo, matemática, fórmulas matemáticas, etc., não, mas princípios, conceitos e habilidades. Eu volto a bater na mesma tecla para lidar com a inteligência artificial, com as possibilidades. Não existe previsão em tecnologia, existem possibilidades de acontecer, porque todo desenvolvimento é colaborativo e compartilhado. Você, de uma hora para outra, surge uma coisa revolucionária, disruptiva, né? As habilidades socioemocionais, como resistência, por exemplo, à frustração. Que você chamou de resiliência. Resiliência, enfim. Porque é frustração, isso, melhor falar a assim. escola tem que cuidar disso também. Hoje a escola não cuida tanto, com exceção de alguns colégios de ponta, como eu acredito que o próprio era Interamérica. Era internacional. Internacional. Agora é Interschool Brasil. Interschool Brasil. Né? Então, vai por aí. Desenvolver no aluno, na criança, habilidades que depois serão ferramentas para ela lidar com o mundo da inteligência artificial, da tecnologia. Não, doutor Fernando Haas, eu vi quando eu viajei para a Europa, eu vi uma coisa interessante. Eles pegaram crianças de 14, 15 anos,
meninos e meninas de classe A europeia e fizeram a seguinte filmagem, falaram, vocês vão fazer uma tarefa muito simples e vocês podem fazer em grupo de 3, 4 crianças. Quando vocês, quem fizer melhor essa tarefa vai ganhar um prêmio. Vocês topam? Topam. Aí eles pegaram uma cozinha, filmaram a cozinha e colocaram as crianças lá. Foi muito simples. O que vocês vão fazer? Aqui tem óleo, sal, tem um fogão e tem uma frigideira e tem 2 ovos. Vocês vão fritar. E deixaram os ovos lá e saíram. É engraçadíssimo, porque o menino olhava para o fogão, a primeira coisa que eles não sabiam era acender o fogão. E aí mexe daqui, pulsa de lá, até aprender a acender o fogão. E depois o dilema dessas crianças para quebrar um ovo, como é que faz? Como é que quebra? Se quebra, se não quebra. Aquilo ali chegou a ser hilariante. E era uma tarefa que poderia ter sido muito comum se os pais... Então, a gente vê o que eu estou fazendo com essa introdução. Me parece claro que se nós não fizermos com que as crianças sejam capazes, ou os adultos, a pessoa, o ser humano, de elaborar alguma coisa fisicamente, nós não podemos ficar no campo das abstrações, que é o mundo da internet, né? O senhor vê essa coisa? Será que as meninos da escola, da Interschool, são capazes de fritar um ovo? Isso aí são todos processos que fazem parte de um processo maior de formação. Não é só a questão da tecnologia. Inclusive, eu recebi uma mensagem semana passada, escolas em São Paulo, escolas de ponta, o foco é criar meninos no mundo da alfabetização digital e capazes de criações digitais. Seria o foco das escolas, o foco principal. Para o mundo futuro, ok, mas o foco principal criar esse tipo de criança? Não, o foco principal é formar o indivíduo, é formar o ser humano bem formado. A tecnologia, a parte tecnológica, ela tem que entrar como complemento. Nós trabalhamos na escola a questão da culinária, nós trabalhamos na escola a questão, o que o Tucano colocou, a questão de trabalhar frustração, resiliência, determinação. Além dos jogos e de atividades que você pode elaborar, o esporte é uma ferramenta de formação fantástica. Através do esporte você lida com a frustração. Perdemos por quê? Não nos preparamos da forma adequada, não fizemos o treinamento adequado, não usamos da melhor estratégia. Você trabalha regra, você trabalha disciplina, você trabalha respeito. Então, assim, um projeto de educação ele tem que ser completo. A parte tecnológica é bacana, igual ele colocou hoje em dia. Que aula é mais interessante que um celular? Não existe aula nenhuma mais interessante que um celular. O celular você tem um mundo ali dentro. Cinema, áudio, vídeo, tudo, né? Jogos. Então, assim, é uma ferramenta útil, mas numa aula de educação tecnológica, aprender a programação, aprender a fazer jogos, animação gráfica, trabalhar cinema, trabalhar fotografia digital, isso tudo nós fazemos. Mas o celular é proibido dentro da escola. Ele é utilizado no momento que tem que ser utilizado. E não... Dentro da rotina da escola, não. O celular é totalmente proibido. O que eu acho que... Existe uma regra... Na França se transformou em lei. Lei, né? A regra que nós seguimos, a orientação que foi instituída na escola, 3 advertências, na 4ª é expulsão. Porque não tem como você competir com o celular. Não dá. Né? Então, assim, mas é uma ferramenta que precisa ser trabalhada da forma correta, precisa ser aprendida a usar, né? O vício, a dependência. Hoje você tem adolescentes que têm síndrome de abstinência por conta de um celular. Então, assim, até que ponto chega? Não é absurdo, porque você tem a questão dos suicídios, dos jogos, a baleia azul, da MoMA, que está sendo, da Mama, né? Que está sendo divulgada aí agora, menino brincando de sufocamento. Que loucura. Ensinando crianças técnicas de sufocamento, técnicas de suicídio, por estrangulamento. Então, assim, são coisas absurdas que você vê e que você tem que filtrar. Agora, voltando na questão tecnológica, existe um grande problema, e até o Haley pode até... O Brasil hoje, me assusta porque assim, eu fiz essa reunião com a equipe já, mostrei que as profissões hoje, que eu não posso preparar mais os nossos meninos, igual o Tucano preparava também, para fazer as faculdades que nós fizemos.
Eles não vão viver essas universidades, né? Faculdade, e o exemplo clássico é medicina. Medicina é o xodó de todas as escolas de ensino médio, de programação e tudo mais, de preparação. Mas a medicina que eles vão fazer daqui 20 anos não é a medicina que eu fiz, né? Os projetos que existem hoje no mundo e de instituições de peso para combater a velhice, para combater todos os problemas relacionados à velhice, aí acabam com os problemas coronarianos, cardíacos, degenerativos. Então, assim, a medicina que vai existir lá na frente, ela está muito mais voltada para a área tecnológica, que é a área de programação, de genes, né? Porque nós somos um programa biológico, nós somos um programa, um software biológico. Então a gente tem que começar a preparar, enxergar que educação que tem que ser feita para formar esses futuros médicos. O Tucano, você pediu para falar, mas eu vou chamar o comercial primeiro, que não dá tempo aqui. E para atender um dos nossos telespectadores, o câmera tem como desviar a câmera aqui. É o seguinte, antes de chamar os comerciais, eu quero mostrar a Índia Poti. Mostra a Índia Poti para eles, vai lá. Ela tá bonita hoje, pode mostrar. Essa aí, ó. Olha aqui, Índia Poti, faz aí, dá um sorriso para a câmera, vamos lá. Me pediram 2. Pode mostrar a Índia Poti? Aí, esta é a famosa Índia Poti, que auxilia no programa. Olha para a câmera lá. O adereço da tribo dela lá. Pronto, tá atendido o telespectador. Bom, Hayley Rangel, nós temos, de propósito aqui, o professor Tucano parece que você queria falar alguma coisa? Eu não deixei, desculpe. Exatamente. Pode falar. Protesto aqui. Não proteste, não, me lembre. Eu também tenho é só para pegar carona na fala do Fernando, ele falou na questão da medicina. Todas as atividades que envolverem metodologias, sistemas, linhas de montagem, tarefas repetitivas, serão substituídas pelas máquinas. Então, a medicina, quando o doutor fala 20 anos, eu acho que eu sou mais otimista ou pessimista, não sei, dependendo da perspectiva, né? Eu acho que nós já estamos vivendo isso agora. A medicina, a parte de diagnóstico e tratamento, ela será, e já tem o Watson da IBM e outros, que fazem esse trabalho de diagnóstico e tratamento muito melhor do que os especialistas. O que o médico vai se tornar? O médico vai ser aquele que dá o toque humano, pessoal, do carinho, da atenção, do cuidado. Isso vale para o médico e vale para todos os outros profissionais. Esse aspecto do carinho, da humanidade, as máquinas não têm. Até porque o raciocínio da inteligência artificial, ele é diferente do nosso raciocínio, que é baseado em emoções, sentimentos e experiências. Né? O raciocínio da inteligência artificial, eu poderia até arriscar que ele é uma inteligência alienígena, já que é totalmente diferente da nossa. Então, as partes vão se completar. Agora, não há dúvida nenhuma que vários empregos, várias profissões que existem hoje vão desaparecer, exceto os correios. O que desaparecerão, e já desapareceram, são as cartas. O correio vai continuar entregando as encomendas que as pessoas compram pela internet. Mas ele é uma outra conotação. Os correios, nos moldes que nós conhecíamos, aquele correio tradicional. A carta, telegrama, a parte de logística. Telegrama, então... Não, carta documental, documentos, essas coisas. Então, para enriquecer ainda mais, estudos da Singularity Academia, da Universidade Singularity, eles colocam que no futuro, inclusive a própria lógica do mercado vai ser mudada. Porque muitas das coisas que você vai comprar, você vai imprimir em casa. A impressora 3D, hoje, você tem impressoras 3D que fazem carro. Faz arma. Você constrói um carro numa impressora 3D. Se você constrói um carro, você construi uma cadeira, um sofá, entendeu? Então, assim, eles falam que a lógica do mercado, inclusive, vai mudar. Né? Então, o correio também, com certeza, vai sofrer Agora, Hayley, o professor Tucano tocou num ponto aí que talvez, assim, o eixo, e você pode falar um pouco também sobre isso, na área de tecnologia, claro. Quer dizer, uma máquina faz lá um scanner perfeito do ser humano, do seu ponto de vista físico, né? Material, né? Então, uma profissão que certamente não, se eu fosse fazer uma aposta, o psicólogo, ele vai ser bem cotado, porque a psicologia não é objetiva. Sim. Né?
como o Tucano falou, aquelas tarefas que seguem um padrão, repetitivas, aquelas tarefas, elas serão substituídas certamente. Agora, essa, por exemplo, eu tenho um dado preciso. Ela corre o risco de 0,7% de ser substituída, quer dizer, praticamente zero. Essa que você citou agora. Né? Exatamente. Eu acho que, na verdade, vai aumentar. Exatamente. Né? Outras, a exemplo, por exemplo, no caso advogado, às vezes o caso na medicina, não na totalidade, mas em grande parte. Aí você fala assim, poxa, mas um advogado? Claro que em uma audiência, uma negociação, não será substituído. Mas na análise documental, na verificação, no acompanhamento processual, tudo isso a máquina vai substituir. Mas esse que você citou, já está por exemplo, sendo feito, inclusive tem escritório no Brasil que já faz isso. Sim, exatamente. Tem um detalhe quanto ao psicólogo, deixa eu pegar a carona claro. aqui, eu vi isso domingo, agora, e me surpreendeu bastante. Tem um produto na internet, você pode procurar aí, chama Depressix, com X no final, que é um tratamento para depressão via internet. Agora, o melhor de tudo isso, aprovado pela Anvisa. Aqui eu em fui Goiânia, lá e olhei... O Depressix. Depressix, pode bater na internet. Pois é, mas aí é um tratamento psicológico? É um tratamento para depressão. Anota aí, Depressix, eu vou entrar lá. Depressix. É bom, é interessante, tem uma parte lá que é grátis, se você for pagar é 990. Eu falei, não vou ficar com depressão mesmo. Nessa mesma... Minha depressão não é tão grande assim. Nessa mesma linha, já valorizando o produto goiano, né? Nós temos aqui, aliando tecnologia ao ser humano, nós temos um aplicativo que chama Querida Ansiedade. Quer dizer, é o produto mais baixado na Apple Store no Brasil. É um produto goiano. Querida Ansiedade. Exatamente. Ele liga as pessoas que necessitam de uma terapia a um universo de terapeutas, psicólogos e tudo mais. Quer dizer, é um produto nosso goiano que está fazendo o maior sucesso. Querida Ansiedade. Querida Ansiedade. Bacana. É da sua cunhada? Tinha que ser, né, Índia Poti? Porque na família a gente pega muita... É um celeiro de informações. Quer dizer, o que é a depressão? Ah, a Índia Poti é deprimida, eu vou fazer um tratamento aqui. Mas, enfim, a gente fica... são coisas que vocês estão informando aqui, que eu que me atrevo a ser razoavelmente bem informado, são novidades para mim. Fica surpreso com isso. Não sabia do Depressix. E a Querida Ansiedade eu também não sabia. Falta ele. E como que a pessoa fatura com isso? Não, ele paga a utilização do aplicativo. O aplicativo é um tratamento... Não, ele não é de graça. A tecnologia é apenas uma ferramenta que vai unir. De graça nesse mundo, ele vai unir o interessado, né, o paciente, com o profissional. Pois é, mas nesse caso aí... Existe uma monetização. Efetivamente, como é que eu abaixo ele, eu pago alguma coisa ou não? Não, você não paga pelo aplicativo, mas você paga o serviço para o profissional que vai te atender. Aí aquele profissional paga para estar no próprio aplicativo. Exatamente. Interessante, né? Agora, é muito importante desmistificar também algumas coisas, né, Rosenval? Às vezes as pessoas acham que tecnologia é o grande bicho papão. Igual o Tucano falou, tudo que é demais passa. Tem que saber dosar as coisas. Nós temos que entender que a tecnologia ela é um aliado ao desenvolvimento. Né? Quer dizer, o crescimento, o Tucano mesmo, o professor Fernando falou, a tecnologia é muito importante. O Tucano citou o exemplo, daqui a pouco você não vai para a sala de aula para aprender, você vai somente para praticar os exercícios que você aprendeu a teoria através dos meios tecnológicos. Né? Quer dizer, hoje você pode assistir uma aula de um professor norte-americano que você tinha que deslocar e tudo mais, você assiste através de uma videoaula. Agora, doutor Fernando Rassi, eu acho que o grande problema, na área de jornalismo, por exemplo, nós temos um problema seríssimo, porque os jornalistas que estão saindo da faculdade não leem, e não lendo, não escrevem, e não escrevendo, não sabem falar também, fazer raciocínios mais abstratos, né? Então nós temos uma carência de conteúdo profissional que assusta, não é? Mas aí não é só no jornalismo. Isso aí, se você eu estou citando o jornalismo, que é uma área que eu conheço. O número de analfabetos funcionais que tem dentro das universidades é absurdo. Né? O Brasil é um país que tem praticamente 50 milhões de analfabetos. É muita gente. Agora, se você for ver as avaliações que nós participamos no PISA, a última que teve em 2015, porque a dessa de 2018 só sai o ano que vem. A última foi em 2015. O Instituto INSPER, em São Paulo, fez um estudo. Por que nós estamos tão ruins nos últimos lugares? Percebeu-se que nós temos uma grande falta de conteúdo, em primeiro lugar, de conhecimento,
E segundo, um despreparo muito grande socioemocional. Isso fez com que 60% praticamente dos alunos não concluíssem nem a primeira fase das provas. Então, assim, para um país de 200 milhões de habitantes, é um absurdo, é uma vergonha isso. E o Brasil, é o que eu falo, nós vivemos num país que eu acho que é o país mais rico do mundo, em extensão territorial, área de plantio, de criação de gado, de energia que pode ser desenvolvida, eólica, diversidade de todo jeito. E não temos problemas de terremoto, de furacão, essas coisas. E por que nós não conseguimos? E pagamos uma carga tributária pesadíssima. Nós não temos, nós não estamos nem entre os 5 primeiros. No PISA, de 70 nações, nós estamos em 63º lugar. Né? No ranking mundial de inovação, de tecnologia, de 126 países, nós estamos em 64º lugar. Em ambientes de negócio, o Brasil está em 23º lugar de 126 de ambientes para criar negócio. Então, como é que você faz? E lembrando, Fernando, que nós somos a 8ª ou a 9ª economia do mundo. O Brasil consegue funcionar, cara, independente da nossa política. Isso exato. Imagina se a gente tivesse uma estrutura de gerenciar o Brasil para funcionar. Você mas, do mundo. Por exemplo, tem aquela famosa frase, em Deus eu acredito, para os demais tragam-me números, né? Quanto que o Brasil investiu, o ano passado, 2017, em formação de professores, em formação continuada de professores? 1,5 bilhão. Quanto que ele investiu em ensino superior? 30 bilhões, quer dizer, inverteu a pirâmide. Tem que investir na educação básica e não na superior, porque aí o formado lá em jornalismo vai sair analfabeto. Tem um trabalho. A Poti está me pedindo para chamar os comerciais. Essa é a minha grande birra com o Lula. Assim, isso é a maior birra com o lulopetismo, que ficou 13 anos. Rapidinho, só para fechar para você entender. Tem um trabalho que fala que nossas crianças até 5 anos de idade estão entre as mais inteligentes do mundo. Mas os nossos universitários estão entre os mais burros do mundo. Ou seja, a escola emburrece a criança investiu no lugar ao errado. longo dos anos. Então está errado, né? Tem alguma coisa errada. Bom, Reire Rangel, do que nós não falamos aqui, você representa o Instituto de Inovação Gintec, que está fazendo um excelente trabalho em Goiás, aproveitando cérebros. Esses cérebros que estão faltando na faculdade, aqueles que são bons, você está levando lá para o Gintec, não é? Então, sobra, sim, gente boa, não é isso? Inclusive, a vinda do Instituto Gintec foi justamente para tentar reter capital intelectual aqui na nossa região. Nós estávamos perdendo capital intelectual, quer dizer, os profissionais que eram formados nas universidades, nos institutos, nas escolas profissionalizantes, eles estavam indo para fora, para Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis. Quer dizer, nessa área de tecnologia nós estávamos perdendo capital. O governo e as pessoas investiam na formação de capital intelectual e eles, após a formação, estavam saindo. Quer dizer, nós precisávamos de algo que pudesse fazer com que o ecossistema da inovação no estado de Goiás ficasse cada vez mais fortalecido. Então o Instituto Gintec ele veio também com essa finalidade, fazer com que todo esse capital intelectual ele estivesse aqui, ficasse retido aqui, né, permanecesse na nossa região e que pudesse ser absorvido essa mão de obra pelas empresas que aqui estão e outras que estão sendo atraídas justamente pela região, o que nós estamos proporcionando em termos de desenvolvimento nessa área de tecnologia. Goiás ela tem desenvolvido muito nos últimos 10 anos no quesito tecnologia. Nós temos aqui em Goiás grandes empresas, por exemplo, a maioria dos empresários precisam de certificação digital. Quer dizer, a maior do Brasil é Goiânia. A empresa para a área de recursos humanos, fazer gestão, sistemas informatizados para a gestão de recursos humanos. E tem grandes clientes, a exemplo das grandes televisões, Globo, Bandeirantes, SBT, Record e tudo mais. Quer dizer, os grandes bancos, a empresa é de Goiânia, que fica em Aparecida de Goiânia. Quer dizer, nós temos tudo para acontecer. E o Instituto Gintec veio também com essa finalidade. Professor Marcos das Neves, eu estava lendo recentemente eu não me lembro se é em Singapura, Tailândia ou pode ser Japão, um negócio que uma pessoa tentando desenvolver que chama Sniff, que é uma maquinetazinha, uma engenhoca, que detectaria a essência da maconha, de droga, numa escola, ela seria utilizada para saber que dentro da escola a droga não vai entrar.
E aí... Ou o cachorro perdendo o emprego. É o cachorro perdendo o emprego. É. Mas, na verdade, a pessoa que falou sobre isso falou, mas muita gente condena, em muitos países não será possível, porque entra no rol da intimidade do aluno, quer dizer, da intimidade, se o aluno fumou e ficou no casaco dele no final de semana, alguma coisa do gênero, né? Quer dizer, essas inovações, sob o ponto de vista de vigilância, me parecem que elas estão sendo utilizadas por alguns colégios. Eu conheço colégios em São Paulo que tem câmera em todo lugar, menos no banheiro. Né? E alguns estão cogitando de sim colocar no banheiro, na área comum do banheiro. Há 7 ou 8 anos atrás, ou mais, não me lembro, eu coloquei no colégio que eu era proprietário e diretor, eu coloquei câmera em todas as salas, em todos os corredores, etc. e tal. E foi extremamente útil, porque eu monitorava, proporcionei aos pais acesso às salas do filho dele. Então, o pai de casa acessava a sala onde o filho dele estava. Outras coisas também, sumia mochila ou alguma coisa, o menino esquece lugar, não sabe onde deixou, nós seguíamos, nunca deixamos de achar as coisas justamente por causa dessa vigilância fazer total. O rastreamento. E outra coisa, você está numa sala com 40 alunos, ou 35, dependendo da fase do ensino. Qual o problema de ter 41, esse 1 na forma de câmera? São olhos. Né? Então você agora... Foi abandonado esse projeto? Não? Não, continua. Agora, colocar no banheiro realmente aí, ou no quarto, aí eu acho que não, mas numa escola, escola é, por essência, coletiva. Então... Professor Fernando Hassi, assim, sob o ponto de vista de vigilância, você acha que nós estamos passando por uma sociedade de Big Brother exageradamente ou com o professor Tucana pode ser útil? Lá na Interschool Brasil tem um sistema de vigilância com câmeras, mas não em todas as salas, né? Não, nós temos um monitoramento da escola toda nas salas dos meninos da educação infantil, os menores. Os mais velhos não, porque assim, existe uma questão de custo, de investimento que tem que ser feito, operacional. Né? Agora, o monitoramento da escola como um todo, você tem na área da educação infantil, além das salas serem abertas, né, são todas envidraçadas, você tem a visão, você tem a câmera do lado de dentro, para eximir qualquer dúvida, qualquer responsabilidade, porque os profissionais da educação infantil têm que ser profissionais muito bem qualificados, são mães vestidas de professora. Né? Então, se não tiver esse perfil, não dá certo. E, graças a Deus, para tirar as dúvidas quando acontece algum acidente, qualquer coisa, a câmera sempre ajuda, né? Ajuda. E nessa área aí, eu não sei se tem muito tempo aí, mas nós temos em Goiás agora, pouca gente sabe disso, algumas entrevistas que eu fiz, né? Cidades que estão se transformando e realmente revolucionando a área de vigilância, né? Aparecida de Goiânia, por exemplo, fazendo as ruas, uma boa parte das ruas estão isso faz parte das cidades inteligentes, né? Um pequeno projeto dentro das cidades inteligentes, essa parte de vídeo monitoramento, né? Então, por exemplo, aqui em Goiânia nós temos muito pouco isso, e no caso em Aparecida, inclusive o professor Cleomar já esteve aqui com você, falando justamente sobre essa questão. Lá eles estão muito mais avançados nesse quesito. Aqui em Goiânia, para multar, eles são ótimos. Aliás, que eu fui multado, eu sou um gênio, porque eu consigo dirigir meu carro enquanto estou gravando esse programa. Para o Detran, eu fui multado enquanto estava gravando esse programa. Sou um gênio, né? Detran ou SMT? Não, Detran. Não é SMT, não. A multa veio do Detran. Se foi SMT, não está escrito lá. Mas não veio o horário, tudo direitinho? Veio o horário, tudo direitinho. Mas não adianta eu dizer que neste horário o carro estava estacionado. Porque você tem mania de dizer que você é contra a indústria da multa. Não tem mania, não, eu sou contra. Pois é, e eu acho que para você não ter nenhuma multa, basta andar dentro do limite de velocidade. Com certeza. Eu acho que tem que multar mesmo. O nosso trânsito mata mais do que as drogas. Eu não vou entrar nessa polêmica, mas se você dizer que eu estou... Se eu disser... Se você disser
que eu estou usando o meu telefone neste horário que eu estou aqui com o meu carro parado ali, É impossível. é possível que você vai ter que encontrar uma explicação tucaniana para isso. Tucana, defenda-se, você Às tem vezes, advogado. às vezes é a tecnologia fazendo um clone do Rosenval. Uma coisa Ô, tucana. Rosenval, Eu chio quando nós é temos assim, um né? tempinho. Não, acho que... Não, que né? tempo tem aí o Índio Pudim? Não, não tem. Não tem. Você queria... Eu queria falar de alguma coisa, mas fica para o próximo programa. programa. Se você conseguir em 30 segundos, Não consigo. não consigo. Mas nós vamos ter outras oportunidades. Espero ok. que o Dr. Fernando Haas-Nader, da Interschool Brasil, possa estar aqui conosco. Ele está triste hoje, está cansado. Aliás, diga-se de passagem, para ficar registrado da história, é a segunda vez que esse grupo de entrevistados se reúne. É verdade. Há 4, 5 anos atrás, nós fomos no Opinião em Debate Lá, lá exatamente. na Brasil Central. 4 anos atrás. Que isso, hein? Você vê, Estou gente, ficando ruim de memória. o professor Tucano, ele tem uma memória tão fabulosa que esses dias o professor Tucano me lembrando de quando ele tinha 18 anos. Eu falei, vai ter uma memória boa para lá, né? Quer dizer, quantas décadas atrás. exatamente. Tem muito tempo. São 63 décadas. Aliás, Atrás. são 63 anos. Chegou a hora de encerrar. Pode apertar! São 63 anos. Eu tenho coragem de falar a verdade. Qual que é a sua mesmo? Nós temos que acabar Eu vou o falar programa, para cara. vocês. Aí Eu me sinto menino aqui. Aí o Poti está pedindo para nós terminarmos o programa, viu, Reile? Mas é assim mesmo. Muito obrigado, Reile, por essa... Eu gosto muito de reunir essas pessoas inteligentes, e me faz até sentir melhor e mais inteligente. Aliás, que eu me sinto uma besta quando entro naqueles elevadores inteligentes, porque eles são muito inteligentes e eu não. Então o elevador me derruba. Mas obrigado, Reile Rangel, vou chamá-lo outras vezes, tá? Professor Tucano, Marcos Tasnieri, debatedor lá do Opinião em Debate no rádio, está indo toda segunda-feira. Toda né? segunda-feira. Toda segunda-feira, lá na 820 AM E Bandeirantes. desconfie que o Luciano Cacique pegou seu carro quando você estava gravando aqui. Você... É uma possibilidade. Pode ser, uma possibilidade. Fernando Haas-Nader, muito obrigado pela sua presença, honrosa presença. Muito obrigado ao amigo por aceitar o meu convite. Em deferência e respeito aos telespectadores da PUC TV. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser.